Boa noite a todos. Começando mais uma CAC Soluções em suas terças. Hoje o nosso convidado será o professor Rafael Ícaro, chegando daqui a pouco. Professora Lindineide, boa noite. Professor Rafael, professor Tiago Sena. Sejam bem-vindos. Ops, cadê? Isso aí. Professor Gabriel Rampini, seja bem-vindo. Pessoal chegando. Já posso te chamar, professor Rafael, para você esperar o pessoal junto comigo? Deixa eu botar o fone, até esqueci do fone, eu estou tão empolgado aqui com sua presença hoje, né? Grandes nomes, professora Lindineide, né? Professor Gabriel Rampini. Né? Acho que agora sim, né? Acho que agora fica melhor. Deixa eu chamar aqui o professor Rafael já. Professor Rafael, quanto tempo? Fala, meu amigo. Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo, né? Falamos quando? Quanto tempo? Hoje, não foi? Hoje de Algumas manhã, horas. algumas Algumas horas. horas. Legal. Pois é, o Tô pessoal tá aqui me chegando aí, ajeitando. ó. Tá entrando. Tá entrando, galera. Seja bem-vindo Legal. todos. Hein? Sejam bem-vindos, Santana, grande amigo, Licita Brasil, do Crispim. O pessoal tá entrando, já vi que a Lindineide está presente também. Tá, eu acabei André. de fazer arte aqui agora, peraí. Essas crianças quando brincam Rapidamente. a primeira vez, né, cara? Aí mete a mão em tudo aqui, né? Desengonçado todo. Ah, Diz que sem jeito tem mandou jeito. lembrança, passou por aqui, né? Faz parte. E aí, pessoal, boa noite. Exatamente. Então, professor Rafael, mais um CAD de soluções de suas terças aí, né? Você hoje nosso convidado especial, né? Espero Legal. que o pessoal curta bastante aí tudo aquilo que a gente pretende demonstrar, uma vez que a gente trabalha em esferas diferentes, né? Você é privado, né? Empresa, eu trabalho com órgão público também. Então, acho que vai ser um bate-papo bem dinâmico e eu gostaria que você se apresentasse, aproveitar que o pessoal já entrou aí num númerozinho considerável, né? Já temos Beleza. 10 pessoas presentes aí, já dá para a gente começar tranquilamente. Show. Então, antes de me apresentar, vou pedir o pessoal, quem está presente, se puder ajudar a gente. O Instagram ele tem um algoritmo, né? Então, quem puder fazer duas coisas. Uma, tem um coração aqui, vamos apertar esse coração muito aqui, para gostar da live. E tem um aviãozinho, tá? Eu não sou blogueiro, não sou nada, mas a gente vai aprendendo. Então, tem um aviãozinho que a gente envia para os amigos para poder convocar, para poder ter um pouco de ideia do que está acontecendo nas lives e tudo mais. Então, a gente envia esse aviãozinho para uns 5, 10 amigos, vamos dizer que 10% entre. Então, acho que vai ajudar a gente aqui a poder ter um pouco mais de público, né? E passar conteúdo para mais pessoas. Bom, Exatamente, que é o principal é isso, né? Trazer essa questão do conteúdo, a gente conseguir trazer para o maior número de pessoas possível, até mesmo porque a gente vive um momento de muita mudança legislativa, né, professor Rafael? exatamente. Não, a Priscila até falou uma coisa hoje interessante, né? É que a gente está tendo muita notícia, né? É Covid, coronavírus, é dispensa, é 13979, é medida provisória e tudo mais, tudo acontecendo. Só que às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que está acontecendo, e na verdade não é, né? Às vezes é um Exatamente. nicho específico que sabe. Então vamos divulgar para que a gente possa trazer mais pessoas para poder entender um pouco melhor do que está acontecendo nesse ramo de licitação, nesse mundo de licitação. Mas eu vou me apresentar então para a gente poder iniciar. Eu sou Rafael Ícaro, trabalho há mais de 14 anos aí com licitações públicas, mais voltada para pregão eletrônico. Já participei de alguns pregões presenciais também. Tá? Recebi o convite do nosso querido Daniel, adorei, obrigado. Uma honra estar aqui presente na CAT Soluções.
E eu sou, como ele já disse, eu sou aqui do lado do licitante. Hoje eu sou gerente geral de uma empresa de manutenção e trabalho também com consultoria, assessoria, mentoria aí com licitantes, com fornecedores aí do setor privado. É Pois isso. é. Pois é, eu tô aqui brigando também. Eu coloquei o tema da nossa live aqui para tentar fixar, mas já vi que Clica, esse clica, negócio. clica no comentário que vai fixar. Então, já cliquei nele aqui. Então Segura, fixa né? ele. Segura ele. Vai não, cara. Não? Vai não, vai não. É. Então tudo bem. Vamos em frente. Ó, o pessoal tá entrando aí, Cogesp, minha esposa entrou, Dai Vasconcelos, professor Paulo, Jamil. O pessoal tá entrando aí com tudo. Pois é, entrei no perfil errado, mas tudo bem, viu? Tá valendo do mesmo jeito. Professor Jamil, seja É, bem-vindo. eu achei que você ia Incogesp entrar no presente caixa também, também. professor Paulo. Exatamente, né? Entrei errado aqui. Tava tão emocionado com sua presença, né? Que isso. Mas agora já vai, já vai. A gente vai aqui Vamos lá. mesmo, né? Vamos embora. E Importante é que o para os pessoal que tá presente aí. Exatamente. Para os que estão entrando agora, não esqueçam, aviãozinho aqui embaixo. Manda aí para 5, 10 pessoas para trazer mais gente aqui para poder aprender um pouquinho mais sobre licitação, sobre pregão eletrônico, decreto 10.024 e o que ele impacta aí na 13979. Exatamente. Então, pessoal, Mete vamos lá bronca, meu então. amigo. Então, como eu falei, né? Nosso tema hoje, decreto 10.024, e qual a sua importância diante da lei 13.979, não é isso? Então, dividimos alguns tópicos, tá, pessoal? A gente fez aqui como a gente costuma fazer, vou dizer que é um checklist, né? É um roteiro, né, É, da live, para que a gente possa seguir um processo escalonado, tá? é. Você não perde a Primeiro, cadência, né? exatamente. Nosso primeiro tema, então, a gente seguindo o nosso roteiro ali de licitações, né, pregões eletrônicos, que é o decreto 10.024, ele fala sobre pregões eletrônicos, né, é a questão da documentação obrigatória exigida, tá? Então, vamos começar por aí. Essa questão da documentação obrigatória exigida, como é que a gente sabe o que é que a gente vai solicitar na nossa licitação, no nosso pregão, né? A equipe de licitação que vai trazer isso aí para a gente, né? Fica uma dúvida muito. É aquela seção de licitação que providencia, que faz a documentação de habilitação. Quem é que traz isso aí para a gente, né? Qual é a dificuldade que as empresas têm nesse quesito também, né? Então, como a gente falou, a gente vai estar analisando os dois pontos. Então, quem começa? Eu começo ou você começa a analisar esse ponto? Você que Começa do sabe, se lado. quiser. Vamos começar com o Começa. público, que não quem é que pede primeiro, né? É quem mais exige. Quem mais exige, não é isso? Vai Então, lá, mete bronca. quando a gente vai analisar essa questão da documentação de habilitação, tá, pessoal? O que é interessante a gente saber? Normalmente, quem tem aquela questão do pregoeiro faz tudo, né? Pregoeiro severino, que eu aprendi com meus amigos de Rondônia, da Associação de Pregoeiros, né? Então, não, existe essa figura do pregoeiro severino, mas, na verdade, quem deve definir, né, essa questão da documentação de habilitação não é o pregoeiro, nem a sessão de licitação propriamente dita, a menos que o objeto seja deles, o pedido venha parte deles, né? Então, se a gente fosse seguir primeiro o que traz a legislação, quem deveria definir seria a autoridade competente, tá? Então, não é nem a licitação, nem o pregoeiro, seria a autoridade competente. Mas, por uma questão de boas práticas, né, para que a gente saiba, assim, porque a autoridade competente também não sabe tudo, né? Então, para isso, ela tem os seus assessores, não é isso, doutor Rafael? Então, o que é que acontece? Ela vai pedir, a ideia é que essa questão habilitatória, tirando aquela que é padrão, né, as 5 certidões que a gente traz, né, os 5, 6 ali, né, o contrato social, atestado de capacidade técnica, quando se referir à qualificação técnica, né, que o setor demandante apresente no seu termo de referência ou no seu projeto básico aquela documentação de habilitação referente à qualificação técnica, porque eles são os principais interessados, né, naquele produto, naquele objeto, né? Deixa eu só parar rapidinho aqui para nosso querido amigo aí, doutor Danilo Falcão, também presente, né? Então não posso deixar de trazer aí o nosso amigo. Legal, grande amigo aí. Tá com um projeto muito bom ele, né? Ele tá Tá? lançando um livro, tá com uma semana aí, sensacional, Uma hoje às semana 9h07. começa Vai hoje, estar né? Depois da nossa, já emenda com a vai dele tá ao aí. vivo.
Vai estar ao vivo, com certeza, estarei presente. Também agradecer a presença aqui do Marco Aurélio, Marquinho, tá presente, legal, pessoal aí. Vai olhando aí, o óculos esquecido, tá, cara? Já era pra eu ter recebido há 2 semanas atrás o novo, esse aqui eu não enxergo muito mais não, né? Tô ficando cego mesmo de jeito, né? É a quarentena, é a quarentena. Claro que Bom, né? Tô de castigo com óculos velho aqui. nada. Concluiu? Posso dar Pronto. via... Aí, Então, não, como é que as empresas veem essa questão da documentação técnica? Ou da documentação de um modo geral habilitatória? é, na, Obrigatória. ver... na verdade, a gente inicia aqui do lado do licitante, né? Ele tem a ideia que a documentação já vem por lei, né? Independente da autoridade competente, independente da equipe de licitação e tudo mais. Já vem lá de trás, né, pela 8666 e, obviamente, com a 10.520, que é a lei do pregão, ela tem no artigo 9º, se eu não me engano, ou 7º, ela fala subsidiariamente sobre atender todas as normas da 8666. E aí surgiu agora o decreto 10.024, vindo no artigo 40, sobre a documentação de habilitação. Tá? Aí tem as documentações padrões, que você já mencionou, que é a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, tanto federal, estadual e municipal. E aí a documentação que mais realmente dá problema são duas. Primeiro é a qualificação técnica e segundo é a qualificação financeira. Muitas empresas elas esbarram nas licitações por causa desses dois critérios. Tá? Primeiro, a qualificação técnica, que é a questão que é muito particular, que tanto é tão particular que é uma das documentações que no próprio decreto 10.024 não exige que essa documentação esteja fixada no SICAF. O parágrafo único do artigo 40, ele fala lá que as documentações, eu vou até ler exatamente o que está escrito aqui. A documentação exigida para atender ao disposto dos incisos tais, do artigo 40, do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral. Ou seja, ele exclui a qualificação técnica e a declaração de menor. Entendeu? Então, ela é tão particular que ele acaba excluindo que a empresa tem que apresentar a parte. Então, o licitante ele vê como uma grande dificuldade conseguir essa documentação. Ele não entende muito bem, porque quando ele pega um edital para poder formular os seus itens, ele precisa entender como é que funciona toda a habilitação e depois entender a qualificação técnica, que realmente alguns editais eles vêm massacrando na documentação da qualificação técnica, sendo que acaba indo de contra a lei. Ou seja, aí gera esclarecimento, gera impugnação e tudo mais. Isso também... Exatamente por isso que quem deve cuidar dessa questão não é o setor de licitação ou pregoeiro, e sim o setor demandante, porque ele é quem tem a expertise, né, para trazer essa questão técnica para a licitação. Bom, pelo menos em tese, né, deveria ser, né? Exatamente. O setor técnico é que tem que definir qual a documentação que ele precisa. Né? Se é um serviço de engenharia, ele provavelmente vai solicitar que o engenheiro ele fiscalize essa obra. Então ele vai solicitar essa fiscalização técnica de um engenheiro. Ele vai solicitar, por exemplo, se for um serviço de engenharia de manutenção de ar-condicionado, ou então de engenharia civil, ele vai solicitar um engenheiro mecânico de ar-condicionado, um engenheiro civil para a área civil, e assim por diante. Entendeu? Isso, o Jamil até complementou aqui, né? Na fase do planejamento do pregão que se faz essa questão, essa análise da qualificação técnica. Aproveitar aí a doutora Renila também, que acabou de chegar, né? Tá presente. Tem uma live com ela sexta-feira. Tive o grande prazer de ser convocado pela doutora Renila para a live. A gente combinou aí, vai falar sobre as semelhanças aí, diferenças entre o decreto 10.024 e a lei das estatais. Vamos embora. Desafios. E aí, já que você tocou no assunto, né, cara? Então, da questão da qualificação técnica, da documentação de habilitação, você tocou no assunto dos esclarecimentos, né? Então, a gente tinha colocado juntos os tópicos, tá, para o pessoal entender, esclarecimento e impugnação, mas a gente preferiu separar para falar eles individualmente, né? Então, primeiro, o esclarecimento. Para que serve o esclarecimento? Para a administração pública, né? A ideia de você esclarecer, né? Antigamente nós tínhamos 2 prazos. Ainda existe, na verdade, 2 prazos, né? Só o pregão eletrônico é que mudou agora. São 3 dias
né? Tanto para impugnação quanto para esclarecimento. 3 dias Mas quando úteis, tinha a diferença de 3 dias para esclarecimento e 2 dias para impugnação, era interessante porque, primeiro, vinham as empresas e esclareciam, tiravam aquela dúvida dela, né? E a partir do momento, se ela percebesse que o órgão ele não conseguiu abraçar e tirar aquela dúvida deles, aí sim a gente partia para a impugnação, né? Mas o que é que aconteceu? Então, voltando aqui para o esclarecimento. Para o órgão, é interessante que antes mesmo da empresa impugnar a licitação, ela procure, né, tentar entender, né, o que é que o órgão trouxe quando exigiu aquele determinado documento, né? Jamil, é justamente isso, Jamil. O presencial permanece o mesmo prazo, 3 e 2. Então, como é que a empresa vê essa questão do esclarecimento? Então, esclarecimento, Daniel, é uma coisa que tem que ser feita, né? Acho que todo edital, vamos dizer que 90%, 95% dos editais, eles possuem algum tipo de vício, algum tipo de dúvida, então, principalmente. Então, os licitantes, eles se veem na necessidade de fazer esse esclarecimento. Você já bem disse, são 3 dias úteis antes da data fixada, né, do pregão, data e hora fixada, a gente precisa solicitar esse esclarecimento. Só que o que eu vejo do lado do servidor público, né, do órgão público, que a maioria, eles não querem ter o trabalho de responder, entende? Eles veem isso como um cerceamento do processo. Eles veem isso como uma forma de ter mais trabalho, entendeu? Então, assim, o decreto Mas 10.024... deixa eu defender o órgão público agora. Não é todo órgão público que faz isso. Não, Acontece um ou outro ainda, mas por quê? Provavelmente porque ainda não foi capacitado por nossos professores aí, né? Pelo professor Jamil, pelo professor Daniel, né? ó o Não jabá, teve ó o aí acesso, jabá. né? Tem que aproveitar, né? É. Então, Mas assim, eu vejo dessa forma. Tá? Inclusive quando a gente faz, ó, o Douglas está até colocando aqui, Ctrl C, Ctrl V no edital. Exatamente, acontece muito isso. Tá? Acontece muito isso. Inclusive, está acontecendo uma coisa, eu vou até abrir um parênteses aqui, para os municípios que estavam participando de pregões presenciais e agora estão participando de pregões eletrônicos, eles estão fazendo isso. Eles estão pegando o pregão, o edital, que era de pregão presencial, copiando e colocando para o pregão eletrônico. Ou seja, eles estão não alterando quase nada no conteúdo do edital. E aí chega lá no edital do pregão eletrônico, 3 dias úteis para apresentar a documentação sem, lá no órgão, direto no órgão, sem enviar a documentação de habilitação antecipada, sem toda a instrução, o que rege o decreto 10.024. Fecha parênteses, não vamos entrar nesse assunto agora. Voltando à questão de esclarecimento. Então eu vejo que os servidores eles veem como um tipo de problema os esclarecimentos. Tanto esclarecimento como impugnação nem se fala, né? Então eles veem assim de uma forma exorbitante. Mas o esclarecimento, eles não querem responder, né? A gente sabe que o decreto ele fixou essa obrigatoriedade de colocar todas as informações nos portais. Alguns órgãos estão fazendo da seguinte forma: o esclarecimento está disponível no portal tal, no órgão tal. Ou seja, que esclarecimento é esse? O esclarecimento tem que estar lá, explícito. Ele tem que estar dentro do site. Eu vou usar o exemplo aqui do Comprasnet. Ele tem que estar lá no Comprasnet, em sua integralidade. A não ser que tenha uma imagem, né, um JPEG, alguma coisa que vá dificultar para poder colocar no Comprasnet. Mas se for em texto, ele tem que estar na sua integralidade no Comprasnet. exatamente. Inclusive, né, o artigo 23, né, que a gente colocou aqui, né, tá até no painel aqui, pessoal, não se perder, né, no tópico, ele fala o seguinte: você tem 3 dias e o órgão público ele vai ter 2 dias para responder. Se o pregoeiro não souber responder, ele tem ali, né, a possibilidade de solicitar o suporte da área técnica para poder responder. Então, inclusive, não pode deixar, né, o esclarecimento é uma forma de petição, né, o órgão não pode deixar de responder. Embora tenha pregoeiros que possam cometer esse deslize, né, não proposital, eu tenho certeza disso. Provavelmente foi uma falta de capacitação que o órgão não investiu, né, mas não porque ele quis, né, e aí gera esse tipo de ausência de resposta que acaba indo lá para o nosso próximo item, que é a questão da impugnação do edital, né. E aí, o que é que acontece na impugnação do edital? Com o pregão do eletrônico agora, com o decreto 10.024, o prazo que você tinha antes, que era um dia a menos, né, que seriam 2 dias, ele passou a ser o mesmo prazo de 3 dias
para esclarecimento. A diferença é que se chega a impugnação para o órgão, o pregoeiro foi lá, ou recebeu a impugnação, ele vai ter 2 dias igual para responder. Vai solicitar apoio da área técnica. Se a área técnica não quiser responder, ou deixar de responder, ou fazer como uma vez uma amiga pediu suporte para a assessoria técnica, ou para a assessoria jurídica, o jurídico disse que era problema dela, né? O servidor, o pregoeiro, ele pode agora fundamentar, né, colocar um despacho motivado e suspender, né, excepcionalmente a sua licitação até que ele tenha o suporte da área técnica, né? Então, se ele precisa, e está inclusive também aqui no artigo 24, deixa eu puxar ele aqui para a gente ver. Parágrafo primeiro? Parágrafo primeiro. A impugnação não possui efeito suspensivo. Tá, não era isso que eu queria mostrar, não. Tá? Mas o que é que acontece? Se ele solicitar o suporte da área técnica, a área técnica deve auxiliá-lo e ele agora pode colocar lá que ele não respondeu, tendo em vista que está aguardando aquele apoio técnico, porque ele não é técnico, ele não é sabedor de tudo. Ele tem noção de tudo, mas sabedor de tudo ele não é. Né? Principalmente quando não se trata de aspectos jurídicos, mas sim dos aspectos técnicos. Tá? Mas assim, tem órgãos, tem pregoeiros que não gostam de receber impugnação. Eu adoro, tá? Eu não vou dizer. Eu adoro desde que tenha razão, esteja fundamentada, mostre que tem um erro ali que traria uma consequência para a gestão pública. Caso contrário, se for aquelas impugnações que é porque o cara perdeu o prazo, que acontece muito isso nas empresas, né? A gente vê muito cara desorganizado aí, né? Não sei se é o caso aí do professor Rafael, né? Mas o pessoal desorganizado chega aqui, dá um rascunho lá querendo adiar a licitação para que ele consiga se organizar, né? Isso é cercear o processo. Isso não é de minha conduta, professor. Fica tranquilo. Não, né? Não. Mas eu tenho razão. Falando de isso acontece muito. Isso, infelizmente, você tem razão. A gente sabe que todos os lados, tanto o lado do setor público quanto o lado do licitante, do fornecedor, eles são feitos por pessoas. Eu sempre falo isso, né? São feitos por pessoas. Então vai ter corrupto dos dois lados, vai ter gente correta dos dois lados, vai ter gente justa, vai ter gente injusta. Isso vai acontecer. Basta ele decidir se vai querer se corromper ou não. Exatamente. É uma decisão. É uma decisão de cada um. Então a gente tem que colocar na nossa mente os nossos princípios à frente de tudo. Então se a gente quer ser corrupto ou se a gente não quer ser corrupto, a decisão é de cada um. Livre-arbítrio é concedido a todos nós. O Jamil trouxe um questionamento interessante. O ideal seria que a impugnação e esclarecimento fosse realizado direto no sistema Comprasnet. Para você, o que é que você acha? Eu acho perfeito. Por que não é feito assim hoje? O que é que você acha, na sua ideia, assim, se você fosse fazer uma análise sua, por que o sistema não, o licitante não lança direto lá no Comprasnet, né, e você responde direto lá? Você tem que pegar o seu documento. Eu ligo, às vezes o licitante manda aquele negócio em PDF lá, escaneado, né, e aí não tem nem como copiar o texto, né, tem que entrar em contato, mandar o e-mail, pedir para que ele mande um arquivo aberto para que eu possa copiar e disponibilizar lá no sistema, né? Porque o cara manda um negócio de 10, 15, 20 páginas. Para copiar aquilo tudo, né, vou precisar de mais de 2 dias para fazer isso, né? Olha, então... mas você citou um ponto muito importante. Antes de entrar, na minha opinião, nessa questão, por que não é feito no site, você falou, mas o licitante ele envia um documento que não dá para copiar. Eu estou participando agora de um pregão eletrônico que eu solicitei o modelo da planilha de custos, que ele é quase uma IN05, mas não é. Ele é meio diferenciado. Ou cada órgão funciona de uma forma, eles fazem, a gente tem que seguir um modelo. E aí eu fiz um mero esclarecimento solicitando uma planilha de custos, um modelo da planilha de custos. E ele não quis conceder esse modelo, informou que é um modelo específico e tal, e aí enrolou e não concedeu. Aí eu faço a mesma pergunta. Por que o órgão ele não facilita os licitantes? Será que esse órgão, de alguma maneira, ele quer acabar direcionando para alguma empresa? Pode ser. Ou então, será que esse órgão, de alguma maneira,
ele quer resguardar a integridade do documento, não sei, eu não sei, sinceramente, eu não sou da visão do setor público, mas isso acontece muito. Mas respondendo a sua pergunta, na questão, eu realmente não sei por que não é no sistema. Eu nunca parei para pensar nisso, Daniel. Isso é uma boa pergunta para eu refletir. Eu acho que teria que ser. Inclusive, o licitante, ele enviaria o seu esclarecimento ou a sua impugnação, já seria visualizado por todos os licitantes que quisessem ver de modo transparente, né? A gente já consegue ver, visualizar, mesmo que a gente não cadastre a proposta, a gente consegue ver e visualizar lá no Consultas, né, no Comprasnet. Sempre dando o exemplo do Comprasnet. A gente consegue ver o que já foi registrado pelo pregoeiro. Mas se a gente fosse pensar de uma forma mais avançada, eu achei bem legal isso que o Jamil falou e que você corroborou, né, na questão da gente incluir, solicitar esse esclarecimento e solicitar essa impugnação via sistema, já de modo transparente, para os licitantes verem, ó, pregoeiro não respondeu, pregoeiro não respondeu, pregoeiro não respondeu. Ou seja, mais um modo de fiscalizar o pregoeiro, porque a gente sabe que entre órgão contratante e fornecedor, o órgão é sempre em cima do fornecedor. Qual é a sua opinião sobre isso, meu amigo? Pronto. Antes disso, tem a professora Priscila aí também, né? Seja bem-vinda, professora Priscila. Cara, tem tanto comentário aqui que eu já estou até perdido. Tem. Eu não consegui acompanhar, gente. Me perdoa. Eu vou tentar aqui puxar. Vai desenvolvendo que eu vou tentar puxar aqui. O que eu acho nesse sentido? Talvez o sistema não tenha conseguido se preparar, né, para não identificar o fornecedor. Talvez seja isso. Não sei. Opinião do professor Daniel. Né, mas que realmente seria interessante, seria, né? E talvez se o fornecedor entrasse lá, talvez gerasse alguma coisa que viabilizasse uma futura identificação quando fosse para o pregão propriamente dito, né? Mas assim, como eu falei, é a minha visão, pode ser que não seja isso, tá? Mas concordo com você, concordo com o professor Jamil, seria muito mais interessante que isso fosse feito já de uma maneira bem direta. Olha o que o Jamil falou aqui. Olha o que o Jamil falou aqui. Uma impugnação bem feita pode salvar a vida profissional dos servidores envolvidos na aquisição ou contratação. Isso é importantíssimo. Isso é uma verdade que tem que ser fixada, cara. Tem que ser fixada no moral do órgão, do setor de licitação. Exatamente. Teve uma empresa que eu fiz consultoria, que eu participei, é aquele exemplo. Ele pegou o edital de pregão presencial e colocou para o pregão eletrônico. E simplesmente a pregoeira estava conduzindo, aguardando uma documentação de habilitação após a fase de lance. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Assim, eu liguei para a pregoeira e falei com ela. Eu falei, a senhora pode se prejudicar. E aí ela, eu vou ver porque a procuradoria, porque não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tenho meus direitos. Aí ela verificou, viu que nós estávamos certos, desclassificou a empresa e aí sim seguiu o trâmite. Agora você imagina se ela classifica a empresa pedindo uma documentação de habilitação, não é documentação complementar, de habilitação posterior. Se esse pregoeiro que atender essa sua ligação aí, se tivesse sido eu, sabe o que é que eu faria? Eu ia falar o seguinte para você. Aqui no nosso órgão, os pregoeiros ficam numa sala separada, né? Aí, se você quiser falar com o pregoeiro, fale direto com o chat. Claro que eu sou sabedor, né? Que o chat ele só abre, se for com o Comprasnet, se eu liberar lá o chat para você responder, né? Mas, professor, você não liberaria? Não, eu liberava sim. Mas assim, eu não me identificava como pregoeiro na hora. Grande Marcelo. Para que a conversa não rendesse, né? Porque senão a conversa ia render. Eu simplesmente falava, aí ele perguntava, quem é que tá falando? Aí eu olhava a primeira pessoa que passava na sala, é o Carlos que tá falando aqui. Não, Carlos, então como é que eu faço? Ó, eu vou falar com o pregoeiro e vou pedir para ele abrir o box lá do chat. Aí eu dava um minutinho só, aí depois eu chegava lá e dizia, ó, senhor licitante, favor se manifestar. E aí você manifestava o negócio lá. Sabe por quê? Porque fica transparente, cara. Fica transparente. E aí, como a gente falou aqui, o negócio é transparência. Eu não gosto de falar porque eu sei que a conversa vai render e eu prefiro que todo mundo veja o que é que você está reclamando, né, do que eu fique lá e te dê uma desculpa e depois eu vejo, eu fiz uma cagada aqui, né? E aí eu omito aquele meu dever de rever meus atos, né? E aí eu continuo vendo e disse, vou ver se o cara vai entrar com recurso lá na frente. Eu prefiro manter o negócio transparente, se for o caso logo, toca o pau, revoga, ou então anula, realmente teve ilegalidade, acaba logo com o negócio, mas fica um negócio claro, transparente, e todo mundo viu o que você questionou e o que eu respondi ali no chat. Né? Mas melhor do que eu ficar...
Mas às vezes você atendendo um licitante que ele esteja com uma boa intenção, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, mas um licitante que esteja com uma boa intenção, que era o meu caso naquele dado momento, você conseguiria salvar a sua pele. E você Mas conseguiria assim, salvar de forma transparente, porque mas você não fez nada de errado. excitante, né, que chega lá e quer só encher seu saco. Então, tem uns que É, você já conhece, o cara que vai encher seu saco. Aí, exatamente, exatamente. quando é um cara novo, que você vê que o cara chega cheio da boa vontade, como você falou, é outra história. Mas tem aqueles que já são marcados, cara. Já tá a figurinha carimbada ali, né? Não tem jeito. Você já sabe o que é que ele quer, que vai encher seu saco, que vai perturbar sua mente. Aí Aí não você tem já jeito. deixa. Não tem jeito. É melhor deixar lá e botar no chat e resolver tudo pelo chat, É isso aí, né? mas tá bonito, tá bonito. Vamos Eu lá, acho que Ricardo. esse debate é bom. Ricardo Ribas, seja bem-vindo aí. O órgão não ajuda, porque às vezes nem sabe montar uma planilha modelo. Realmente, às vezes o cara chega lá, ó, minha estimativa é essa, aí eu tenho que concordar, infelizmente, como órgão público, mas eu sei que existem órgãos, porque planilha, cara, é um saco, velho, é chato. Eu sei porque eu ministro curso na área de planilha. Pô, pra gente que ministra já é chato, imagine pra quem tem que fazer. E tem órgão que realmente não sabe, cara. Aí bota lá, meu estimado é esse, pá. Cadê o modelo da planilha? Faz o teu modelo aí. O modelo que você apresentar para mim tá valendo. Se Né? E vira. aí foge um pouco da subjetividade, da objetividade da sua análise, né? Não tem E jeito. qual a igualdade? Felizmente, exatamente. O licitante vai Né? apresentar um modelo, o outro vai apresentar outro, o Aí outro vai apresentar outro. um coloca os tributos, outro não coloca os insumos, outro não coloca, né? Enfim, aí cada um tem seu modelo e a gente não vai saber quem é quem ali na fila do pão, né? Olha esse comentário aqui, ó. O pessoal tá meio revoltado, ó. Marcos Combate. Na realidade, a maioria dos pregoeiros são arrogantes. Se o fornecedor for falar alguma coisa, o pregoeiro já começa a perseguir a empresa. Qual a sua opinião sobre isso, Daniel? Cara, não vou, eu assim, eu tenho que defender os órgãos A públicos, gente, a você gente sabe está disso, destoando um pouquinho né? da pauta, O mas eu acho que é válido, né, responder o que é que pessoal que está acontece? perguntando. Realmente tem pregoeiro, mas é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Às vezes a ausência de capacitação, às vezes ele não entende, né, o que é que o fornecedor está querendo e ele se acha o suprassumo. Realmente eu tenho que reconhecer que existem os pregoeiros suprassumo, né? Que se acham pelo menos, né? Mas assim, venhamos e convenhamos, né? Tem licitante também, tem empresa que também é pedante. O cara chega lá e começa a gritar, a bradar com você, a latir, né? Reclamar, e aí, se você não dá um chega para lá no cara, ele vai chegar e vai tomar conta da sua sessão. Né? Não Perfeito, tem Daniel. jeito. Perfeito, perfeito. É isso aí. São dos dois lados, né? Não tem jeito. A gente só tem que saber, de repente, dar uma filtrada. É aquilo que eu te falei. Às vezes, né, o lado do pregoeiro, ele precisa entender um pouco e tentar filtrar quais são os licitantes que realmente querem contribuir, ajudar. De repente, se ele não quer atender, mas coloca alguém para atender e filtrar essa informação, essa pessoa que realmente vá ter, né, um respaldo ali no que ela está falando, no processo, né, da equipe de apoio. Ou então, o pregoeiro não pode fazer o atendimento, mas passa para mim, eu vou entender e vou esmiuçar e passar para o pregoeiro. Mas é só opinião, mera opinião. Vamos lá. Então, Vamos continuando seguindo, vamos aqui. seguindo. Anexação da proposta documentos de habilitação, né? Prevista ali no artigo 26, cara. E aí? O que é que você acha isso? Visão do órgão público. Para mim foi excelente. Você fazer aquilo que você já trabalhava nas licitações presenciais, e eu já entendi assim, né? Antigamente, o pessoal retava porque eu dava 15 minutos apenas para o cara anexar a proposta no sistema. Eu disse, cara, a documentação de habilitação também, mas assim, veja só, se você vai para uma licitação presencial, você já tem que estar com todo dentro do envelope, tudo arrumado, cara. Né? Embora chegue gente lá e cole o envelope na hora, mas entende-se que você já tinha que chegar lá com o envelope todo pronto, todo montado. A mesma coisa na licitação eletrônica. O que é que impede aquela documentação de habilitação toda, ele já vai ter. Ele anexa tudo, coloca tudo numa pasta, zipa, deixa toda pronta. Né? Então, ele só ia precisar fazer a sua proposta reformulada, isso se o órgão exigisse, porque nem todos os órgãos exigem que mande a proposta reformulada. Já considero que está no sistema como sendo a proposta correta. É claro que tem exceções, por exemplo, quem utiliza o sistema do Banco do Brasil, normalmente o pessoal só bota o valor e depois é que eles fazem a adequação dos itens, realmente precisa da proposta reformulada.
né? Mas quase sempre o pessoal que utiliza no Comprasinete Federal, ele já lança todos os itens, então você já sabe os valores de todos os itens, né? Não teria necessidade disso. Então, eu acho que isso foi bastante interessante para a gente, não apenas pelo fato de evitar coluio, né? Do cara saber depois lá quem é a empresa que venceu e fazer aquela ligadinha para ela, dizer, ó, caia fora dessa licitação, né? Deixa ela comigo, porque eu tô com preço bacana, depois a gente acerta, né? Então aí o cara deixava de mandar um documento, né? Então é bastante interessante isso, porque agora o cara participa e tá tudo lá. E se ele não mantiver sua proposta depois, ou se ele deixar de mandar o documento, é mais fácil de você pegar ele ali no artigo 27 da 10.520, ou artigo 7º da 10.520, né? Com impedimento de licitar. Então, eu acho bem relativo, Daniel. O que acontece? Vamos lá. Primeiro eu gostei, né, desse novo trâmite da gente colocar a documentação de habilitação. Eu acho que a empresa que participa de licitação, ela tem que estar certinha, ela tem que estar em dia, ela sabe as datas de vencimento das suas certidões, né? Pode acontecer alguns imprevistos, né? A gente tem que realmente se adequar e tudo mais, mas assim, no geral a gente tem que estar certo, tem que estar correto, tem que estar com a documentação. Isso eu concordo, tá? Agora, não concordo com o prazo de 15 minutos, porque se você tem que readequar uma proposta, tudo bem, 5 minutinhos, tal, não sei o quê, beleza. Agora você tem que readequar uma planilha de custos e formação de preço da IN05 para 10 perfis, mas aí 20 perfis. Cabe ao órgão pregoeiro. Não, veja só, agora deixa eu falar, tá? Ou cabe ao órgão lá dizer, não, se a licitação vai ter uma planilha mais rebuscada, eu vou dar 2 horas, 4 horas e bota lá no edital. Aí, veja só, são 2 horas diferentes. Agora, 2, 4 horas, 24 horas, agora a documentação de habilitação, cara, que já devia estar tudo pronto lá. E outra coisa, e aí tem uma coisa assim, vocês, senhores pregoeiros, né? O que é que o pregoeiro tem que fazer? Lembrar que são 2 fases distintas. Você tem a fase de aceitação da proposta, depois você tem a fase de habilitação, tá? Eu já vi pregoeiros, né? E eu espero que nessa nova safra agora o pessoal, como já a capacitação tem sido muito grande depois desse novo decreto, que evitem esse tipo de erro, né? O cara pede toda a documentação junta e inabilita na fase de aceitação. Nossa, né? E joga lá e já recusei sua proposta porque sua habilitação estava faltando tal documento. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Olha. Sim. Concluindo aqui o raciocínio. Eu atrapalhei. Nada, que isso. Porque a gente está assim, aqui eu tô lembrando um pouquinho aqui dos momentos de pregão presencial. Tô no calor do momento também aqui, defendendo aqui a parte do licitante, meu amigo. Me perdoa. Perdoa aí o pessoal que está assistindo. Vamos lá, Marco Aurélio, Marquinhos é um grande amigo meu, grande irmão, tá? Aprendi muita coisa de licitação com ele, muita coisa, a gente trabalha junto até hoje. Pô, ele é um grande irmão meu mesmo. Ó, ele botou filtra um pouco os aventureiros, exatamente. Filtra muito os aventureiros essa questão de documentação de habilitação. Porém, entretanto, todavia, a questão que você citou das sanções, ela filtra entre aspas. Por quê? Porque a empresa que ela entra para cercear o processo, tudo bem, ela não vai poder ter o poder de decisão ali no final, quando ela tinha antes, né? Ah, fiquei com o preço muito baixo, eu não vou mandar um atestado e está tudo certo. Mas se ela entra já para fazer isso, né? A gente sabe que acontece. Eu, graças a meu bom Deus, eu nunca fiz isso. Eu nunca entrei com outras empresas para a gente poder abaixar o preço, para poder sacanear, né, de modo informal, grosso modo falando, para sacanear o pregão. Mas muitas empresas fazem isso. Então, o que acontece? Hoje em dia ainda acontece isso. As empresas entram no certame, elas abaixam o preço, porque sabe que uma empresa coligada a ela está aqui, ali em terceiro, quarto lugar, segundo, né? E aí ela, já antes da fase, ela deixa de apresentar um atestado de capacidade técnica, deixa de apresentar uma documentação de habilitação. Aí isso eu não estou nem falando de regularidade fiscal e trabalhista, que a gente sabe que microempresa, empresa de pequeno porte e MEI, ela tem aquele 1, 2, 3, né? Lei complementar. Tem as prerrogativas então, delas, né? Exatamente. Então, assim, ajudou realmente a filtrar as empresas sérias. Ajudou. Só que a gente sabe que tem muitas empresas que elas estão lá para poder sacanear, para poder cercear, para poder realmente dilubriar o processo licitatório de pregão eletrônico. Infelizmente. E isso acontece muito, por quê? Eu vou te dizer. Porque quando essa empresa ela ganha com o preço mínimo e ela deixa de apresentar uma documentação, algo do tipo, de repente até uma documentação complementar, não sei. Agora é mais difícil, mas antigamente
tinha muito isso. A empresa deixava de apresentar, deixava de responder no chat, deixava de fazer tudo. E ela não recebia uma penalização, uma sanção. Então, o servidor público, infelizmente, alguns órgãos, eles têm culpa nisso. Porque eles não são muito rigorosos nesse sentido. Eles são rigorosos para algumas empresas e para outras não. Eu não consigo entender que diferenciação é essa. Qual a Pronto, sua vamos opinião, lá. meu amigo? Pronto. Professora Renata também presente aí, né, com a gente, né? Pessoal Renata aí todo Fábio. presente, legal. Deixa eu ver que o Marcos colocou uma coisa aqui. Na realidade, a maioria dos pregoeiros são arrogantes, fornecedor. Acho que você já falou isso aqui, não foi, do Marcos? Né? Já. Perseguir a empresa. Bom, realmente, esse cara que persegue a empresa não sabe, né, o mal que ele faz a ele mesmo, né? E a gestão pública, de um modo geral. Porque acaba afastando, isso aí eu tenho que entender, depois ele vai acabar afastando licitantes, e quando ele precisar fazer licitação, vai começar a dar deserto, porque ele não vai ter mais ninguém, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí, quem ainda tem essa ideia de soberba, né, esses pregoeiros arrogantes ainda, né, hoje não comporta mais isso, né, o mundo está mudando, né. A professora Renata falou, a dúvida de um pode ser a de outros licitantes, evitando assim responder por várias vezes a mesma pergunta. Exatamente, a questão da vinculação lá, né, de você ter que colocar o esclarecimento e impugnação lá no nosso, no portal, né. Então, continuando, então, modos de disputa, né? O que é que você acha dos modos de disputa? Olha, Né? vamos lá. Isso é um ponto sensacional. Eu adoro falar sobre os modos de disputa. Posso começar? Pode começar, comece Posso. aí. Olha só, Você acha? primeiro, eu não sou a favor dos modos de disputa atuais. Tá? Por que Eu não? prefiro. Peraí. Não, não tô entendendo. Para É, mim tá excelente, cara, essa mudança aí. você acha? Eu sou totalmente contra. Não, então vá, fale aí você primeiro, vai, eu quero ouvir o que é que você vai dizer. Vamos lá. Primeiro, o modo de disputa, vamos para o 5.450, né? Decreto 5.450. A gente tinha a fase aberta, que era determinada teoricamente pelo pregoeiro, né? Não vinha no edital. Tinha o eminência, que também era determinado pelo pregoeiro, e logo após a eminência, automaticamente entrava no encerramento aleatório, correto? Encerramento aleatório, que esse seria de 1 a 30 minutos, ele fecharia a qualquer momento, ao bel prazer. Né? Claro que tem aquelas peculiaridades, né, dos 20 segundos entre os lances e tal. Falando agora dos modos de disputa atuais. Vamos ao modo aberto. Artigo 32 do Decreto 10.024. O modo aberto é 10 minutos de fase aberta, sendo que se houver lance nos últimos 2 minutos da fase aberta, mesmo que intermediários, o pregão ele vai se renovar por mais 2 minutos. Ou seja, houve um lance, mais 2 minutos. Houve um lance faltando 2 segundos, mais 2 minutos. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Ou seja, o que vai acontecer? O licitante que estava lá para cercear o processo, para baixar mesmo o preço, para sacanear o processo licitatório, para prejudicar o órgão público, o serviço público, e no âmbito acaba sendo de todo mundo, porque o órgão público ele faz parte da população. Então o que acontece? Ele vai lá embaixo com o preço e acaba levando um monte de empresa que está iniciando, um monte de empresa aventureira que não sabe compor o seu custo. E aí chega lá e ele é desclassificado. Sabe por quê? Porque ele pede para sair. E pior ainda, ele é habilitado, aceito e habilitado. E aí, não, tudo bem. E aí, imagina se ele for aceito e habilitado. E chegar lá no meio do processo de contrato, ele não entrega o material. Tudo bem, se for um material, a gente usa o cartão de pagamento. E se for um serviço? O que vai fazer? Olha o problema que ele vai arrumar. Então, assim, eu acho que tem que Você ser... sabe por que eu gosto da aberta, cara? Que eu acho que justamente para evitar esse tipo de situação. Né? Porque Você aqui nessa acha? questão de você ter 2 minutos, para mim é o tempo que o pregoeiro, desculpa, pregoeiro, estou pensando em mim, que o licitante tem, né, para poder pensar no seu próximo lance, né, cara? Eu penso assim, então não tem como ele dar um lance errado. Eu não vejo, na perspectiva do órgão, como o licitante dar um lance errado, tendo 2 minutos para pensar no E seu lance. acontece ainda de dar lance errado. Porque o Comprasnet, por exemplo, ele trabalha com 4 casas decimais, mesmo sabendo que todos os editais, ou pelo menos a maior parte deles, falam em 2 casas decimais. Tá? Então por que o Comprasnet trabalha com 4 casas decimais? E aí quando o licitante vai dar o lance, alguns não sabem, realmente todo mundo tem a oportunidade de iniciar, em qualquer setor da vida. E aí ele vai lá e dá o lance errado. Então isso acontece.
Eu acho que esses 2 minutos, na verdade, além de ser para raciocinar, tudo bem, até concordo aí com a sua posição e tudo mais, né, do lado da vantajosidade, né, busca sempre a vantajosidade, mas assim, é um tempo que é muito longo para os licitantes entenderem ali e baixarem. Ih, eu posso baixar, eu vou baixar, Não, dá mais um pouquinho, eu vou dar um não, mas jeito, eu vou dar um questão de jeito. você colocar o percentual, né, de intervalo ali, ou o valor, A então isso aí maioria deles também vem com já... percentual muito baixo, ô Daniel. Muito baixo, infelizmente. Muito baixo. Muito baixo. Vem de R$ 50, de 0,1%. Muito baixo. E o modo Pronto. aberto e fechado, só o modo aberto e fechado, aí eu concluo. O modo aberto e fechado eu vou ser rápido. O modo aberto e fechado eu ainda gostei mais um pouquinho. Por quê? Porque ele Você funciona gosta da daquele seguinte. de estar lá no... Eu sem gosto da enxergar adrenalina. Adrenalina. e Eu tô aqui, vai ó, pra embora. você ter uma ideia, a gente está aqui ao vivo. Adrenalina. Adrenalina, ao vivo. Tudo que a gente falar pode ser usado contra a gente e a favor da gente. Então, adrenalina total. A gente está ao vivo, tem 25 pessoas online, mas não sei quantas pessoas passaram aqui. Então, adrenalina total. Ó, aberto e fechado. 15 minutos aberto, tá? Fase aberta. Não vai fechar de jeito nenhum. E tem licitante que dá lance igual louco. Pra quê? Não Uhum. sei. Mas tem licitante que dá Já lance. começa a dar... Eu já percebi isso também, né? O cara já... Você disse, você deu bom dia, está aberto, o cara já está dando lance, né? Eu já percebi isso também, né? Eu acho que ele tá Puxa com só um o pouco. dedo nervoso, eu não sei o que acontece. E aí, depois da fase aberta, tem o aleatório, que é de 10 minutos, né? Até 10 minutos. Então ele pode fechar no 10 primeiro minutos. minuto ou no 10º minuto. Então, a primeira licitante que ficou com o menor valor e todas as demais com até 10% de valor superior à primeira, elas vão para a fase final e fechada, que é de 5 minutos. Se não tiver no mínimo 3, eles vão chamar as próximas 3 subsequentes a esses valores. Ou seja, então vai participar da do lance fechado, 5 minutos para dar o lance, e aí vai ser um lance final. Mas, ou seja, tivemos 15 minutos de aberto, já determinados, já baixa, baixa, Não, baixa. Você mesmo falou, deu bom dia, o pessoal está baixando. Aleatório, o pessoal quando vê um aleatório, adora aleatório, né? Viu aleatório e vamos baixar, 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 baixar. vou aquele aleatório ali para os E aí listados. depois os 5 minutos fechados, que a gente sabe que Que é aí o eu lance falo assim, de... o cara fala assim, esse eu vou levar. E aí não Esse eu leva. vou levar. Aí não leva. Porra. Aí vem outro. Mas, desculpa, meu amigo, é mais ou menos. Eu quis só citar o processo, que aí pro Aham. pessoal que não sabe já entende o processo e depois você vai só nos comentários. Mete bronca. Pronto. Eu adoro também essa questão do fechado, justamente por essa questão desse lance de Minerva aí, né? Então, mas eu sou daquela mesma análise do professor Jamil, né? Quando você está começando, que você não sabe ainda, nós, órgãos públicos, né, começa no aberto. À medida que você for ganhando confiança, que for começando a entender o processo, sentir vontade lá e a vontade de fazer, né? Vai lá para o aberto e fechado, e aí vai ver depois, cada objeto vai determinar qual vai ser o melhor, mas ele só vai saber disso na prática. Não é um curso de 16 horas, de 24 horas, né? Porque, na verdade, o pregoeiro ele vai ser moldado a vida inteira, assim como vocês, fornecedores também, cada licitação que participa é uma licitação diferente, vocês aprendem uma coisa nova, eu tenho certeza disso. Deixa eu voltar aqui só rapidinho, né? Dar boa noite a Antony. Antony, a gente entrou no perfil errado, não foi no da Cátia, foi no meu, né? Mas seja bem-vindo também. Né, Ezequiel Legal. falou da anexação se restringe aos docs de habilitação específica ou posso exigir outros documentos que sejam anexados previamente aos lances, né? Então, o primeiro documento que você anexa ali, só respondendo ao Ezequiel, né? É a documentação de habilitação que exige no edital, e se você estiver trabalhando com vínculo no SICAF, você tira aqueles que estão no SICAF, apenas os complementares que não estão no SICAF, tá? E aí você anexa só esses. Lá na frente, se o pregoeiro achar que deve analisar mais algum documento de habilitação, ou se alguma coisa ficou obscura, precisa ser esclarecida, aí ele faz uma solicitação de documentação complementar, mas isso já é uma fase lá na frente. Antes disso, antes da fase de lances, você anexa lá, junto com a sua proposta, apenas os documentos de habilitação que estavam previstos lá no edital. Eu acho que já meio já... Ó, a Angelina colocou aqui um comentário, o Daniel, aproveitar que você deu um tempo. 10 minutinhos. A escolha dos modos vai de caso a caso. A meu ver, está relacionado ao objeto, à complexidade do mercado, etc. Até concordo, só que isso não tá explícito muito bem no decreto, bem como também nos editais.
Então, qual é o critério que eles usam para poder avaliar isso? Se eles têm só o decreto 10.024, eles buscam outros editais, eles buscam algumas jurisprudências, eles acreditam que não, está muito recente, eles buscam o quê para poder avaliar? Mas eu concordo, eu acho que teria que realmente ter esse discernimento de separar o aberto para tais objetos, aberto e fechado para tais objetos. 9 minutos, Exatamente. amigo. A gente tem Vamos lá, dois tópicos aí. Será que a gente consegue? valor estimado, né, ou valor máximo, né? Então, essa aí é uma diferença básica. Eu já venho aqui derrubando as coisas de novo, já estou emocionado outra vez, né? Então, qual é a diferença? O que é que você achou dessa questão de valor máximo ou valor estimado para você? Tem alguma diferença isso ou não? Muita diferença, Daniel. Eu acho que é o seguinte, primeiro, o valor estimado ele não é obrigatório a ser sigiloso, né? Mas ele Uhum. tem vindo em muitos editais como sigiloso, outros não. Eu acho que o valor estimado ele ajuda aos licitantes a entenderem um pouquinho de qual o valor que eles conseguem ali balizar. Por exemplo, eu vendo celular. Então eu sei que o celular custa, para mim, custa R$ 500, eu consigo vender, sei lá, R$ 700, no máximo, esse é o meu preço, 650, R$ 700. E aí se eu consigo visualizar o edital, que o valor estimado dele, lá unitário lá do celular, ele custa R$ 500, cara, eu não vou participar. Para que eu vou perder meu tempo com essa licitação? Entende? Ou seja, eu vou participar, o valor estimado é fechado, perco meu tempo, cadastro de documentação, não sei o que, dou lance, ganho, chega no final, acaba a fase de lance, o pregoeiro disponibiliza lá o valor estimado e fala assim, meu amigo, o valor é esse, você tem que chegar. E eu não consigo. E aí, o que acontece? O licitante, realmente, ele perdeu tempo. Então, um dos pontos que eu usava muito como critério de participação em licitação era o valor estimado. Ainda é, alguns editais disponibilizam, mas eu sou totalmente contra isso. Eu sei que o licitante ele tem que realmente saber calcular o seu preço, saber calcular o seu custo, eu também sou a favor disso, só que a gente sabe que a gente pode ganhar algumas licitações que estejam, teoricamente, num preço abaixo. Só que a gente precisa entender qual é o valor estimado para estudar Pronto. aquilo. Agora, a ideia mesmo de você saber essa questão do valor estimado, né? O que é que a gente entende? Qual é a diferença principal? Para mim, quando você estabelece o valor máximo no edital, é dizer assim, ó, a administração só compra por esse, né? E aí eu posso, de repente, desclassificar ou recusar uma proposta porque ela está acima daquele valor máximo aceitável. Diferentemente do estimado, porque a gente vê órgãos aí Sim. que conseguem comprar mesmo acima do valor estimado, porque ele pegou uma média de mercados, ou como seu estimado, e por mais não divulgou seu preço, né, e aquele valor que estava ali na hora que terminou a licitação ficou acima do estimado, mas ficou dentro daquele mercado da sua pesquisa de preço que você fez lá no começo. Então, se você teve uma pesquisa de preço perfeita, que normalmente demora metade do processo do planejamento ali, da fase interna da licitação, é com pesquisa de preço, para que ela saia bem feita. Se você tem certeza, tem um patamar, se o órgão permite que você possa comprar até 10% acima desse valor estimado, né? Ali, claro que quem vai dar esse aval não é o pregoeiro, não seria o pregoeiro que adjudicaria, deixaria para a autoridade competente, mas aí seria uma regulamentação própria de órgãos. Eu falo isso porque tem estados e municípios que fazem dessa forma, né? Então, tem essa diferenciação, sim, entre estimado e máximo, né? Se o valor tiver máximo, você recusa a proposta de imediato. Se tiver estimado, você pode aceitá-la e, de repente, contratar aquele objeto por aquele valor, mesmo estando acima do seu valor estimado. Né? Nilson Carol está aí também, professor Nilson Carol. Fala, meu amigo. Professora Ana Cristina, lá do Acre. Né? Ó, 5, hein? 5. E a importância, né, desse valor, dessa pesquisa bem feita, entra aqui também, ó, na negociação da proposta, porque a gente sabe que a negociação da proposta, ela é obrigatória, né? Não tem essa de, não vou negociar dessa vez, não. Mesmo estando abaixo do estimado, você tem que negociar sim. O Tribunal de Contas já disse isso. Não adianta você não fazer, porque você vai estar puxando um problema para você futuro, né? Na verdade, o próprio decreto, ele vem, né? O decreto 10.024, ele vem com a obrigatoriedade do pregoeiro negociar. Né? Ele tem que negociar independente do valor, que esteja abaixo ou, né, obviamente, acima, ele vai negociar. Mas mesmo que esteja abaixo do valor estimado, ou do valor máximo aceitável, ele tem que negociar. Ó, a professora Flaviana está aí na área. Legal, seja bem-vinda, professora. Então, assim, eu acho que o licitante, ele cabe aceitar ou não. Está abaixo do estimado, ele está no preço dele.
O pregoeiro não tem que desclassificar. Eu já soube de casos que o pregoeiro foi lá e desclassificou. Isso é loucura. Isso é loucura. 4 minutos, né? Isso é loucura, entendeu? Esses pregoeiros doidos aí, lá de não sei da onde, de Rondônia. Deve ser lá o professor Jamil, lá do Lá do CRA, Dr. Jamil, né? da prefeitura de Rondônia lá. Não, tô A Aline, né, brincando, tô brincando. aí, né, da NP está presente O também. pregoeiro ele tem total, total liberdade, né, tanto pela obrigatoriedade de fazer a negociação. E o licitante, se ele está abaixo do valor estimado, ele pode aceitar ou não. Entendeu? E aí, finalizando aí, então, 3 minutos. Recurso administrativo, né? Então, cabe lembrar aí, então, que o recurso administrativo também, né, tem os seus prazos. A mesma coisa que a gente já falou com relação à impugnação e esclarecimento. Então, evitar recursos, né, sem fundamento, apenas para protelar. Principalmente nessa situação do Covid, né, que a gente precisa encerrar logo nossa licitação. Os prazos lá, que a gente nem mencionou, 13979, reduzir os prazos na metade. Né? Então, rapaz, é verdade. Então, lembrar disso, todos os prazos estão reduzidos. A gente focou no debate, né? Pessoal, a ideia aqui, se alguém achou que a gente estava um pouco exaltado e tudo mais, acredito que não, acho que foi um debate bem saudável, mas a ideia a gente já tinha conversado um pouco para poder separar um pouco e mostrar para vocês que realmente acontece isso, né? É a realidade do que a gente vive nas licitações públicas do órgão e do fornecedor ou do licitante. Né? Acontece um pouco dessa batida, né? Mas o objetivo realmente, na minha visão, na minha concepção, é o mesmo. É o serviço prestado e o valor pago e recebido. Pois é. Basicamente então, isso. Agradecer aí, então. Foram várias perguntas, né? A gente não conseguiu responder a todas, mas aí eu vou pedir a vocês também que mande lá para a gente ainda no... Direct. Como é que chama? Direct, né? Muito sofisticado, né? Então pode mandar para lá que a gente responde tranquilamente nessa dúvida, né? Agradecer a participação de todos, né? Tivemos aí um número bem expressivo de pessoas presentes, vários amigos, vários novos amigos, né? Então, esse nosso projeto continua aí toda terça-feira, às 19 horas, né? CAT Soluções e suas terças, perfil @CAT Soluções, né? Eu acabei puxando no perfil errado hoje, né? Mas valeu a pena, porque todos vocês mesmo assim vieram nos prestigiar, né? Agradecer aí, né, ao professor Rafael aí pela disponibilidade, né? Ao Prime Escritórios aí também, que é nosso parceiro, né? Além da ANPP, ME, Associação dos Pregoeiros, né? E além do Pregoeiro Digital aí do professor Viana, né? E no último minuto, por favor, professor, sua vez. Muito obrigado pela sua participação. Só agradecer, já viu botando o vírus aí. Só agradecer a participação de todo mundo, o prestígio de legal. A minha esposa está aqui, bom demais. Marcelo, Marquinhos, Jamil, professor Paulo, Ricardo, Marcelo, Renata, Rodite, pessoal que veio aí comparecer. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí para mais convites. Acho que o debate foi muito bom, muito produtivo. E a ideia é essa, né? A gente numa live a gente não consegue dar uma aula, né? Mas a gente consegue passar um pouco do que realmente a gente vive, né? A experiência, a prática, para todos vocês aí que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Um abraço a todos. Sigam lá, meus seguidores, sigam lá, @ADM Daniel Almeida e @CAT Soluções. Grande amigo, grande parceiro. Rafael Ícaro. Licitações, é isso aí. Exatamente. Pessoal, quem tiver dúvida, manda no direct, que a gente tenta responder. A gente não sabe de tudo, mas a gente procura a resposta aí para poder responder. Valeu? Obrigado, Daniel. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço. Priscila e Menino Maluquinho, um abraço. Não obrigado realmente. Priscila, Jamil, grandes amigos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Deixa salva, hein? Deixa salva. Vai ficar salvo, tá? Valeu. Depois vai pro YouTube. Valeu, meu amigo.